Bom dia, irmãos. Convido já os irmãos, então, a abrirem as suas Bíblias, a carta de Paulo a Filemon. Esse é um livro muito pequeno que está no Novo Testamento. Encontra-se depois de Tito e antes de Hebreus. A carta a Filemon tem apenas um capítulo e 25 versículos. Uma das vantagens da gente poder estudar a carta por inteiro é que, ao final dessa pregação, você vai poder dizer que estudou o livro inteiro de Filemon. Muito bom. A carta de Paulo a Filemon, meus irmãos, ela não é como a de Colossenses, que nós estudamos no domingo passado, cheia de explicações sobre doutrinas ou questões profundas de teologia. Ela não tem grandes ensaios complexos a respeito da cristologia. Também não tem nenhum confronto significativo contra alguma heresia. Mas é uma carta sobre relacionamentos, né? E se nós pararmos para pensar, o cristianismo ele é muito mais do que um sistema de doutrinas apenas. Ele também é um sistema de doutrinas, mas ele vai além disso, né? Ele é, sobretudo, ele trata de relacionamentos. Primeiramente, do relacionamento nosso com Deus, o Pai, e depois nosso com o próximo. Então, a carta de Filemon vai abordar esse tema hoje no nosso estudo, né? Hernandes Dias Lopes chama a carta de Filemon de um manual sobre relacionamentos, porque nesse pequeno texto que nós vamos ler é abordado de forma muito prática questões acerca do amor, acerca do perdão, acerca da restituição e acerca da reconciliação. Então, essa carta ela está estruturada então em 4 partes. A primeira parte é uma saudação introdutória, versos 1 a 3. Depois, uma oração de Paulo e ações de graça, versos 4 a 7. Depois, o teor propriamente dito da carta, versos 8 a 22, o pedido de Paulo a Filemon. Por fim, versos 23 a 25, saudações finais. Então, após nós estudarmos toda essa carta, eu vou fazer algumas aplicações pessoais para a nossa vida a partir do que podemos aprender nessa carta. Então, vamos começar orando ao Senhor, pedindo a direção dEle, para que Ele abra o entendimento, os nossos corações para receber essa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti agora, Pai, como igreja, diante de Ti, Senhor, para ouvir a palavra que será pregada hoje e pedir a Ti o Teu auxílio, Pai, para que Tu prepare os nossos corações para receber essa palavra como vinda de Ti. Eu oro, Pai, também pedindo a Tua ajuda aqui para expor essa palavra com fidelidade, transmitindo aquilo que Paulo quis transmitir a Filemon. Que também Tu me conceda clareza, Pai, na exposição desse texto. E que pelo Teu Espírito, Pai, eu seja capacitado com poder, para que essa palavra não entre apenas na nossa mente, mas também penetre o coração e lá produza frutos, Pai, que honrem e glorifiquem o Teu nome. Entregamos esse momento diante de Ti, Pai. Seja o Teu nome exaltado entre nós agora e somente o Teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, eu já havia falado na semana passada que Filemon, destinatário dessa carta de Paulo, ele residia na cidade de Colossos, né? Então, aqui tem o mapa do Império Romano nessa época, na época do nascimento de Jesus, mas aqui estamos cerca de 60 anos depois, então não mudou muita coisa. Você vê ali Colossos, marcada no centro da Ásia. A Ásia era o nome daquela província romana na época, onde hoje se situa a Turquia. Paulo escreve para Filemon de Roma, certo? E nós comentamos também na semana passada que a ocasião que Paulo escreve, então, para Filemon é a mesma em que ele escreve para a própria igreja de Colossos, né?
A igreja de Colossos foi fundada por um homem chamado Epáfras, que veio a conhecer a Cristo por intermédio de Paulo, quando ele se encontrava em Éfeso. Por isso temos esse texto que conta como o evangelho se espalhou pela Ásia. Isso está em Atos 19. Diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Então, muito provavelmente, assim Epáfras conheceu ao Senhor Jesus e também o próprio Filemão, já que na carta dos Colossenses, Paulo diz que não conhecia aquela igreja. Então, provavelmente foi enquanto ele estava em Éfeso, uma espécie de um instituto de treinamento que ele construiu, que ele montou lá, o espaço que ele usava, em que o evangelho então pôde se espalhar para toda essa região da Ásia, onde se encontrava então Colossos. Bem, Filemão, destinatário dessa carta, era um homem próspero na cidade de Colossos. E era na casa dele em que a igreja dos Colossenses se reunia. Esse homem, Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Então, em razão da sua prosperidade, ele tinha alguns escravos, e um deles era Onésimo, e o nome de Onésimo significa útil. Mas aconteceu que, em um determinado momento, Onésimo ele foge da casa do seu senhor, ele foge da cidade de Colossos e vai em direção a Roma. Ele queria se livrar de todas essas... de toda a cultura ali de onde ele estava, e foi para muito longe, lá para Roma, cerca de 2.300 quilômetros, então, de Colossos. E Roma era conhecido como praticamente o esgoto moral da civilização nessa época. E lá Onésimo, então, parecia estar invisível, ele não seria encontrado. Mas, por alguma razão que não nos é dita, ele chega ao encontro de Paulo. Alguns estudiosos dizem que, por ele ser um fugitivo, ele poderia ter passado por muitas dificuldades lá em Roma, e que, já tendo ouvido antes, quando ele ainda estava na casa do seu senhor, sobre Paulo, que foi aquele que levou Filemão a Cristo, ele então talvez tenha buscado auxílio diante desse Paulo, porque ele sabia que era um homem zeloso, um homem amoroso, etc. Mas, ao encontrar Paulo, Onésimo também encontra Cristo. Ele ouve o evangelho da boca de Paulo, crê no Senhor Jesus e é salvo. E, a partir desse momento, ele passa a ter uma relação muito bela com Paulo, uma relação de amizade. Paulo tem uma grande afeição por ele, como nós vamos ver na carta. E na sua condição agora de um escravo cristão, ele precisa ser restituído ao seu senhor. Ele não pode mais permanecer da forma como ele estava, na condição de fugitivo. Só que naquela época, um escravo fugitivo, se fosse capturado, ele, além de ter um grande F gravado na testa em brasa, ele poderia ser severamente castigado e até morto, se o seu senhor assim quisesse. Então, a situação de Onésimo ficou complicada. E, nesse mesmo período, no tempo em que ele estava ali recebendo instruções de Paulo, chega um visitante lá de Colossos para buscar informações com Paulo, que é Epáfras, aquele que nós vimos na semana passada. E Epáfras, obviamente, conhecia também Onésimo. Então, ele vem para buscar orientações de Paulo sobre aqueles outros problemas que tinham na igreja, e Paulo, então, ouvindo já o que Epáfras vinha dizendo, e juntando já com a situação de Onésimo, ele então decide escrever 2 cartas que vão ser enviadas para Colossos. Uma é a carta aos Colossenses, enviada por Tíquico, como nós vimos na semana passada, e a outra é uma carta específica para Filemão, que também seria lida perante a igreja, mas ela era direcionada a Filemão, porque era um pedido que Paulo fazia a Filemão. Então, esse pedido, em resumo, é que Filemão recebesse agora Onésimo de volta, não mais como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo, porque ele tinha conhecido o Senhor. E como nós vamos ver, então, é uma carta cheia de ternura, cheia de amor, que Paulo escreve para Filemão. Então, agora nós vamos fazer a leitura, nós vamos ler toda a carta, versos 1 até o 25. Não será projetado o texto aqui, então eu peço que vocês acompanhem pelas suas Bíblias. Eu vou deixar aqui apenas a estrutura dessa carta para nós irmos acompanhando. Então, Filemão, tem apenas um capítulo, vamos ler os versos 1 até o 25. Diz assim:
Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, sempre lembrando de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Muito bem, irmãos. Então, essa é a carta de Paulo a Filemon. Vamos começar, então, por essa saudação introdutória, versos 1 a 3, onde Paulo começa, então, se identificando como prisioneiro de Cristo Jesus. Ele diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Notem que Paulo não diz prisioneiro de César. Paulo não se identifica também como prisioneiro de Roma, mas como prisioneiro de Cristo Jesus. E aqui ele quer enfatizar que, embora Roma houvesse prendido ele, não era por causa de Roma que ele estava preso. Nem era também pela perseguição dos judeus, e nem de quaisquer outros. Ele estava preso por causa de Jesus Cristo e pela causa do Evangelho. E mais, todos os detalhes da prisão de Paulo, bem como seu desfecho, se ele seria absolvido ou condenado à morte, todos esses detalhes estavam nas mãos daquelas mãos que foram perfuradas por esse prisioneiro Paulo. Aquelas mesmas mãos que agora governam todo o universo no interesse da igreja. Portanto, esse confinamento de Paulo é um confinamento muito honroso. E essa menção que Paulo faz, também ela é cheia de tato, porque ao mesmo tempo ele está insinuando aqui para Filemon, olha, Filemon, comparado a esse sacrifício que eu estou fazendo, o que eu vou te pedir é comparativamente muito mais fácil. Paulo também diz que o irmão Timóteo está com ele ali. Timóteo não está aqui como coautor da carta, mas ele está como mais uma testemunha, mais alguém que está ciente da situação entre Onésimo e Filemon e que, de certa forma, não deixa de ser um peso a mais a quem Filemon deveria prestar contas no futuro. É alguém que sabe da situação. Então, Timóteo também acompanha o desenrolar dessa história. Seguindo aqui, vemos que a carta é dirigida primeiramente a Filemon, e de que ele é chamado por Paulo de seu amado irmão e de colaborador
Então aqui Paulo começa a mostrar o afeto que ele tem por Filemão. Ele o chama de amado e também chama de colaborador. E veja que Paulo aqui considera colaborador não apenas aqueles que colaboram diretamente com ele, mas até porque Filemão não estava com Paulo, mas Filemão era um colaborador do Evangelho. Mas ele segue aqui. A carta também é destinada a Áfia e a Arquipo, e aqui os estudiosos estão em consenso no sentido de que Áfia seria a esposa de Filemão e Arquipo o seu filho dos dois. Então ele está mandando a carta aqui primeiramente para Filemão, depois para a casa de Filemão e por fim então a igreja. É relevante aqui mencionar, existe uma referência em Colossenses 4,17, onde Arquipo é chamado ao seu ministério, a atender ao ministério que lhe era dado. Então, se entende aqui que Arquipo era uma espécie de um pastor substituto na igreja de Colossos. No momento em que Epáfras estava longe, Arquipo, então, assumia a liderança espiritual dessa igreja. Então, toda a família aqui estava envolvida no serviço aos colossenses. Por fim, então, ele diz também que a carta é destinada à igreja que encontra-se em sua casa. Vamos lembrar que nessa época, e pelo menos até provavelmente o século IV, não existiam templos das igrejas cristãs. Somente no século IV em diante é que isso vai acontecer. Então, as igrejas nessa época se reuniam nas casas. E como a maioria dos novos convertidos, dos cristãos, eles eram pobres, ou eram escravos, ou eram trabalhadores livres que precisavam alugar residências, e eram, obviamente, muito pequenos, eram praticamente quartos, aqueles poucos irmãos que tinham mais posses eram as casas de quem recebiam, então, a igreja. Então, Filemão, por ser um homem próspero, era na casa dele que se recebia, então, a igreja dos Colossos, dos colossenses. Então, isso é importante mencionar, porque a carta, embora tenha sido escrita para Filemão, ela seria lida a toda a igreja. Então, todos tomariam conhecimento dessa situação aqui, e do pedido de Paulo para Filemão. Dando sequência, então, no verso 3, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, Paulo deseja a graça de Deus sobre eles, que é o favor ativo, espontâneo e imerecido da parte de Deus. E a paz é o resultado, então, dessa graça operando. E ambos vêm de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, dando sequência no nosso texto, versos 4 a 7, a oração e ações de graças. Diz Paulo, então, nessa carta: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, Paulo está ciente do amor e da fé de Filemão. Ele ouviu, algumas versões dizem que tem ouvido do teu amor e da tua fé. Provavelmente esse conhecimento de Paulo, essa ciência de Paulo veio por intermédio de Epáfras, que é justamente esse irmão, então, que vai lá informar Paulo da situação da igreja de Colossos e também buscar orientações. Então, ele provavelmente falou a respeito de Filemão, de como estava indo o trabalho na igreja de Colossos. E ele fala sobre a generosidade e a hospitalidade de Filemão. Fala sobre todo o trabalho que ele tem desenvolvido lá também. É possível até que o próprio Onésimo, depois da sua conversão, provavelmente teve a sua atitude para com seu Senhor mudada, e o suficiente para mencionar algumas coisas boas a respeito dele a Paulo também. Então, podemos observar que Filemão demonstrava a sua fé em Cristo, aquela fé que atuava pelo amor com seus irmãos. Então, ele, sem dúvida, havia feito muitas contribuições lá para a igreja, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. E é por isso que Paulo ora para que a fé de Filemão se torne cada vez mais operante. Filemão também era um homem que reanimava o coração dos santos. Eu não mencionei no estudo passado, mas pouco tempo antes aqui desse período que as cartas são escritas,
A cidade de Colossos e toda a região do Vale do Rio Lico, envolvendo ali Laodiceia e Hierápolis, sofreu um grande terremoto. E Colossos, por ser a menor cidade, a menos estruturada, teve um prejuízo muito maior do que as outras duas. Então é possível que aqui muitos desses irmãos da igreja tivessem perdido tudo, tivessem em necessidade. Então, muito provavelmente aqui Filemon acolheu a esses irmãos, né? Em momentos de necessidade, ele deu um descanso a esses homens fadigados lá de Colossos. Então, havia tanto o aspecto material quanto o aspecto espiritual aqui, na fé operante de Filemon. Tanto é que ele aqui no verso 7, ele dá até uma ênfase, ele diz, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor. E essa palavra irmão, ele dá um destaque aqui nesse verso, mostrando como Paulo tinha Filemon em alta estima. Agora observe aqui, meus irmãos, que Paulo não guardou para si tudo isso que ele pensava sobre Filemon. Vejam como Paulo não restringe elogios, ele expressa tudo aquilo que ele está pensando, por tudo aquilo que ele dá graças a Deus acerca de Filemon, ele conta para Filemon. E aqui vale uma rápida aplicação para nós. Quantas vezes, meus irmãos, nós observamos virtudes no nosso irmão ao lado, ou em pessoas próximas a nós, e nós deixamos de dizer isso a elas? Quantas vezes o que uma pessoa falou para você, ou fez por você, foi de grande auxílio naquele momento, e você guardou isso consigo? Quantas vezes um irmão poderia ter sido encorajado por você, em razão de virtudes que você viu nele, mas ele não foi? Você já disse ao irmão que ele é importante para você, pelo seu relacionamento que ele tem com Deus e com o próximo, que ele é um exemplo para você? Hernandes Dias Lopes costuma dizer que o cemitério é o lugar mais rico que existe, porque lá são proferidos todos os tesouros que as pessoas têm guardados em si sobre o seu ente querido. Lá são feitas grandes homenagens, infindáveis elogios para aquele que se foi. Mas se aquela pessoa pudesse ter ouvido isso em vida, ou melhor, pudesse ouvir isso agora, talvez ela dissesse, puxa vida, se você me dissesse isso antes, minha vida teria sido tão melhor. Então vejam, meus irmãos, que aqui Paulo está reconhecendo e está expressando as virtudes que Filemon tem. E você e eu devemos nos esforçar para fazer o mesmo em relação ao nosso próximo. Valorize isso, porque um dia isso também pode ser tarde demais. Então, o que Paulo está fazendo aqui, ao também expressar essas virtudes, é, de uma certa forma, preparar o terreno para o pedido que ele pretende fazer a Filemon. O que talvez Paulo tenha em mente aqui é o seguinte: assim como Filemon foi tão amoroso, compassivo e generoso com os irmãos no passado, que ele seja agora com Onésimo, que ele demonstre o mesmo amor com esse escravo fugitivo. Muito bem. Dando sequência, vamos à próxima sessão, então, propriamente ao pedido de Paulo, versos 8 a 22. Vamos começar pelos versos 8 e 9, que diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo, embora ele se identifique como prisioneiro, ele sabe que ele tem autoridade como apóstolo de Cristo. Não só ele sabe, como ele já usou essa autoridade outras vezes, em outras cartas, né, quando ele tratou com a igreja sobre questões de fé e de conduta. E ele recebeu essa incumbência do próprio Senhor Jesus. Mas aqui, ele não enfatiza essa prerrogativa. Ele prefere derramar o seu coração em favor de Onésimo. Então, ao invés de ordenar a Filemon o que ele poderia fazer, Paulo solicita, ele apela em nome do amor. E na sequência, com um tom de profunda afeição e uma persuasão muito gentil, o seu apelo segue dizendo: Paulo, o velho. Então ele se coloca numa condição humilde diante de Filemon.
E especula-se que, pelos cálculos, aproximadamente Paulo devia ter em torno de 60 anos. Né? E hoje, para nós, 60 anos não é uma pessoa velha, é quem possamos dizer que seja velha. Mas naquela época a expectativa de vida era muito menor e Paulo já estava com o corpo muito desgastado pelas muitas viagens, pelas marcas de Cristo que ele carregava no seu corpo, pelo seu espinho na carne, pelas prisões, pelas chibatadas. Então, provavelmente Paulo já tinha uma aparência bem desgastada, bem cansada. Ele seguramente não estava no auge do seu vigor. Então, ele era Paulo, o velho. Mas, ao mesmo tempo, pensando do ponto de vista de Filemão, como é grande o peso de um pedido de um homem como esse, que em toda a sua vida demonstrou uma disposição de servir ao Senhor, de servir ao Evangelho. E aqui a gente pode também observar, o apelo não se torna mais forte do que a ordem em situações como essa. Aquele que recebe um pedido não atende de melhor vontade do que o que recebe uma ordem. Não funciona assim até no trabalho, na família, em todo lugar. Então, assim Paulo age. Na sequência, versos 10 e 11. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Paulo segue cheio de ternura e continua a expressar, linha após linha, sua afeição por Onésimo. Agora ele chama Onésimo de meu filho. E ainda acrescenta, aquele que eu gerei entre algemas. Paulo está aqui dizendo que Onésimo se converteu pelo ministério de Paulo na prisão. Mas veja a forma como ele escreve isso. Veja que forma doce. Meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele também diz que Onésimo antes era inútil, porém agora é útil. Como eu havia dito, o significado de Onésimo é útil. A palavra Onésimo. Então o que Paulo faz aqui é uma espécie de um trocadilho. Quando fugitivo, Onésimo era inútil ao seu senhor Filemão. Ele era um fujão, um ladrão, um não cumpridor do seu dever. Mas agora, tendo se convertido a Cristo, ele não apenas é útil, mas ele é útil tanto a Filemão quanto a Paulo. Ele é útil porque o que quer que fosse fazer, ele faria de uma nova forma, com uma nova atitude, com vistas a agradar a Cristo primeiramente, e também ao seu Senhor e propriamente ao apóstolo também. Versos 12 a 14, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Onésimo, então, deveria retornar ao seu Senhor. Assim, Paulo, então, envia o seu filho amado, mas não envia desacompanhado. Onésimo, então, vai na companhia de Tíquico, e com eles, então, as duas cartas que Paulo escreve, uma para os Colossenses de maneira geral, e uma especificamente para Filemão. Então, Paulo aqui está mostrando a importância de Onésimo para ele, ao mandar uma carta. É mais do que uma carta de recomendação, é uma carta de amor, realmente, a respeito de Onésimo. Paulo também menciona que ele gostaria de manter Onésimo em Roma para auxiliá-lo, mas ele sabe que cabe a Filemão decidir. Se Paulo mantivesse Onésimo em Roma, então a aprovação de Filemão ocorreria por coerção, não por livre vontade. Além disso, se nós olharmos o versículo 22, no final da carta, é provável que Paulo não esperava realmente que Onésimo fosse, uma vez recebido em Colossos, enviado de volta a Roma para auxiliá-lo. Porque ele diz no verso 22 que esperava ser solto em breve e que pretendia, então, ir visitar os irmãos em Colossos. Então, provavelmente, essa expressão de queria conservá-lo comigo, ela tem um objetivo maior de mostrar a Filemão que homem de valor Onésimo havia se transformado. Ele era realmente quisto por Paulo. Continuando, versos 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre,
não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Vejam aqui que Paulo não diz que acredito que ele se afastou de ti porque roubou, ou que ele se afastou de ti porque fugiu, ou que ele se afastou de ti. Diz que ele foi afastado de ti. Está na voz passiva, existe um outro sujeito envolvido aqui. Paulo não está isentando Onésimo de culpa, mas ele está chamando a atenção de Filemão para que considere uma outra perspectiva, a perspectiva da providência de Deus, de que Deus estaria agindo aqui. William Hendrickson comenta esse versículo e diz o seguinte: e Deus usou o ato mau de Onésimo para produzir o bem, e isto tanto para o próprio fugitivo como para Filemão. Este havia sido afastado de um escravo por um curto período de tempo, agora é unido para sempre a um irmão. O elo entre o senhor e o escravo foi quebrado por um breve tempo, entre fuga e o retorno. O elo entre os dois como irmãos em Cristo nunca seria rompido, nem aqui, nem no porvir. Esse foi o grande desígnio de Deus, seu maravilhoso plano. Então Paulo vem desenvolvendo argumentos em favor de Onésimo, mostrando a transformação de Onésimo, teceu argumento sobre o amor de Filemão que ele viu e que ele esperava ver de novo, e agora ele traz um novo argumento, que é a providência de Deus como um auxílio, em favor daquele que deve perdoar. Então, dentro da providência de Deus, isso foi usado para o bem, é o que diz Paulo. E um outro episódio das Escrituras que trata também de perdão e providência ao mesmo tempo é a história de José no Egito, que está contada lá em Gênesis, capítulo 45. José era aquele moço sonhador que, por causa dos seus sonhos que ele contava e recontava, os seus irmãos passaram a odiá-lo, e cada vez mais até o ponto em que chegaram de vender o seu próprio irmão como escravo para o Egito. E por muitos anos José sofreu muito, inclusive sendo preso. E um homem natural nessa condição só desenvolveria mágoa, rancor e ódio terrível pelos seus irmãos. Mas quando finalmente José, pela providência de Deus, é levantado no Egito para ser o segundo homem mais poderoso de toda a nação, abaixo apenas do faraó, e ele vê então seus irmãos vindo da sua terra, onde havia seca e fome, para mendigar comida. Agora ele poderia se vingar, agora ele poderia mostrar quem ele era, que apesar de tentarem matá-lo, olha no que ele se transformou. Mas não é isso que José faz. Eu vou ler rapidamente, vocês não precisam abrir as suas Bíblias, Gênesis 45, versos 4 a 8. Então, disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se a ele. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido-me para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida de um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Que maturidade espiritual José demonstrou aqui. A verdade é que nós podemos pensar como ele foi capaz de perdoar dessa forma, tão liberal e amorosa, os seus irmãos. Ele não apenas perdoou e depois os dispensou de volta. Ele chamou eles para morar com ele no Egito. E deu do bom e do melhor. Ele amou, ele recebeu os seus irmãos. Foi além do perdão. E a verdade é que um homem só é capacitado a fazer isso por Deus. O homem natural não é capaz de perdoar dessa forma. O homem não regenerado jamais alcançará isso. Então, o perdão, dessa forma, é graça de Deus. Paulo conclui, então, o verso 16, dizendo que Onésimo era um irmão caríssimo.
o amado, especialmente para Paulo, isso é, como o pai que o gerou entre algemas. Mas desse momento em diante, então, mais ainda para Filemon, tanto na carne, porque voltaria a estar com Filemon fisicamente, mas também no Senhor, porque Paulo cria que Onésimo seria muito bem recebido por Filemon e que teria um relacionamento duradouro como irmãos em Cristo. Continuando, verso 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E aqui a palavra companheiro, ela quer dizer ainda mais do que amigo. No original, a palavra grega é koinonos, que quer dizer uma comunhão espiritual. Está ligado à questão de repartir, de comungar, de ter em comum. Então, aqui é uma ligação muito forte. E Paulo diz, se você me considera dessa forma, Filemon, recebe a Onésimo como se fosse a mim mesmo. E veja que para Filemon é um pouco estranho, porque Paulo é um apóstolo de Cristo, tem fundado igrejas por todo o mundo, e Onésimo é um escravo fugitivo, que podia ser até morto pelo que fez. E Paulo se identifica com Onésimo e pede que Filemon o considere dessa forma. Ou seja, que todos os privilégios e os direitos pertencentes a qualquer um que esteja incluído nessa comunhão abençoada que Paulo e Filemon desfrutam, que elas sejam concedidas também a Onésimo, porque agora ele está no Senhor. Versos 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até a ti mesmo. Paulo vem escrevendo sobre vários aspectos da vida de Onésimo e de Filemon, mas ele sabia que em algum momento ele teria que enfrentar esse aspecto, né, que é da maior importância. Ele sabe que ninguém sai de Colossos e vai até Roma, viajando 2.300 quilômetros, sem recurso financeiro, sem dinheiro. Então ele sabe que muito provavelmente Onésimo roubou de seu senhor, o furtou. Paulo não tinha absoluta certeza, por isso que ele começa dizendo no verso 18, e se algum dano te fez. Mas ele sabia que isso era bem provável. De qualquer forma, Paulo precisaria então remover esse embargo, para que a reconciliação entre os dois pudesse acontecer plenamente. E ele o faz, mais uma vez, de forma amorosa, com muito tato. Ele diz, eu pagarei. Ele diz, coloca isso, Filemon, em minha conta. Eu escrevo e assino de próprio punho que pagarei. Então, na prática, o que acontece aqui é que essa carta de Paulo a Filemon, ela também se transforma numa nota promissória. Paulo está garantindo que vai pagar tudo aquilo que Onésimo estiver devendo ao seu senhor. Então, essa é uma oferta que Paulo faz, é uma oferta solene, mostra mais uma vez, reiteradamente, o como ele amava a Onésimo. Também diz aqui que, para não alegar que tu me deves até a vida, né? Então, ele diz para não alegar, mas ao mesmo tempo ele alega, né? Então, ele menciona, talvez sem querer ressaltar, mas o que está implícito aqui é que Paulo está dizendo a Filemon o seguinte, eu serei teu devedor, Filemon, mas tu ainda é devedor muito mais de mim ainda, porque tu me deves até a ti mesmo, né? E a referência, obviamente, aqui é porque Filemon conheceu a Cristo através de Paulo. E não nos é dito como, especificamente, mas provavelmente foi da mesma forma que Epáfras, através do ministério de Paulo em Éfeso. Mas o que Paulo deixa implícito aqui é um princípio de retribuição do bem. Ou seja, aqueles que são abençoados para abençoar. Paulo já tinha feito referências a essa, como em 2 Coríntios, onde ele fala da generosidade financeira dos irmãos da Macedônia, né, para que isso estimulasse os coríntios às boas obras, né? E isso então se aplica a todas as coisas, tanto recebidas de Deus como recebidas dos homens. E ele continua, verso 20, sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Novamente, é notável o esforço que Paulo faz para se identificar com Onésimo,
De novo, ele não diz, sim, irmão, que Onésimo receba este benefício de ti. Não, ele diz que eu receba este benefício de ti. E assim como Paulo faz para se identificar com Onésimo, é a mesma coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo se identifica com os pequenos. Como ele diz em Mateus 25:40, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então Paulo aqui é um imitador do Senhor Jesus Cristo. Ele se identifica com os pequenos. Então o que Paulo faz é unir no Senhor as bênçãos que todos têm recebidos dele e que fluem da comunhão com ele. Filemão deveria dar esse benefício a Paulo como reflexo dos benefícios que Filemão mesmo tem recebido do seu Senhor Jesus Cristo. No final do verso 20 diz, reanima-me o coração em Cristo. E esse pedido tem relação direta com o verso 7. Lá no início, quando Paulo elogia a Filemão e diz, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, o que Paulo faz aqui é pedir a Filemão que ele seja incluído nesse círculo daqueles que são reanimados por Filemão. Ele quer também fazer parte desses a quem Filemão tem reanimado no Senhor. Veja como Paulo se esforça para conquistar, por amor e não por obrigação, o favor de Filemão. Ele não está ordenando, não está coagindo, mas ele está tentando conquistar com amor. Palavras de afeto. Versos 21 e 22, certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então ele está certo da obediência de Filemão, não a Paulo, porque Paulo não ordenou, mas aqui é a obediência ao Evangelho. É o que se espera que Filemão faça por causa do Evangelho. Então o apóstolo está confiante que Filemão fará o que é certo diante do Senhor com graça e com generosidade. E o verso 22, em muitas Bíblias, ele aparece já na parte final das saudações, mas na verdade ele faz parte do corpo do texto, porque ele também faz parte do pedido de Paulo. Paulo pede que lhe seja preparada a pousada. Mas a questão aqui é que esse pedido ele também tem relação com o restante, porque, na verdade, Paulo, com muita gentileza e com muita sabedoria, ele menciona que pode vir em breve para conferir o que aconteceu em Colossos, qual foi a atitude de Filemão. Ele poderia ter dito simplesmente que assim que saísse da prisão, iria realizar uma detalhada vistoria em Colossos. Mas ele afirma, prepara-me pousada, pois creio que serei devolvido a vocês, que serei restituído a vocês. Novamente, o uso de uma linguagem muito terna, com muito tato. E, ao mesmo tempo, Filemão entenderia que, inevitavelmente, haveria no futuro uma espécie de uma prestação de contas. Paulo viria. Então, esse era um sutil incentivo para que Filemão obedecesse ao Evangelho. Versos 23 a 25, saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Então aqui são as saudações finais, incluindo os demais que estavam com Paulo. Ele citou Timóteo no início e agora cita os demais no final. Ele deu uma certa proeminência a Timóteo em razão de que Timóteo estava sendo treinado para ser um líder da igreja. Então ele substituiria Paulo depois que o seu ministério acabasse. Então por isso Timóteo aparece no início, mas todos eles são aqui cooperadores de Paulo no Evangelho. E assim como Paulo começou com a graça ele termina. Muito bem, meus irmãos. Então, esse é o significado do texto que Paulo tentou comunicar aqui a Filemão. Agora vamos, então, pensar em algumas aplicações. O que nós podemos observar, por exemplo, dos personagens dessa carta e, finalmente, depois do Evangelho. Então, vamos olhar primeiramente para Paulo. Algumas questões que podemos observar de Paulo. Paulo usou a oportunidade em que Onésimo o encontrou para pegar o Evangelho a ele. Pela graça de Deus, Onésimo se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus. Você costuma aproveitar as oportunidades que Deus traz para você? Simplesmente pessoas que vêm ao seu encontro, às vezes sem muita explicação, mas que você vê nos seus olhos uma sede por conhecer a Deus. Você vê a necessidade daquela pessoa. Você tem pregado o Evangelho a elas? Você fica simplesmente na amizade?
não deixe de aproveitar. Paulo aproveitou a oportunidade. E um especial e amado irmão nasceu de novo aqui. Veja que Paulo também permitiu criar vínculo com Onésimo. Onésimo era um criminoso, ele era um fugitivo na sua época. Era alguém que as pessoas não queriam estar. Com quem as pessoas não queriam estar. Mas não apenas criou vínculo, como ele amou a Onésimo. E ele viu a Onésimo como Deus em Cristo nos vê. Ou seja, justificados, perdoados, sem mácula, sem pecado. Paulo não julgou Onésimo nesse sentido. E a minha pergunta para você é, como você enxerga o seu irmão? Você enxerga como Deus enxerga você, ou seja, através de Cristo, como um irmão perdoado, justificado? Ou você evita o seu irmão porque ele, no passado, cometeu um pecado mais grave do que você? Ou ainda evita o seu irmão por ele ser de uma classe social diferente de você? Ou ainda por ser de cor diferente da sua? Que Deus nos livre disso, meus irmãos. Que Deus nos livre disso. Paulo não deixou também de confrontar o erro de Onésimo e de orientá-lo a restituir o seu senhor. Onésimo foi orientado por Paulo a retornar com Tíquico para Colossos. E esse é o outro lado do amor fraternal. É o zelo pela pureza da igreja e dos irmãos. Você zela por isso, meu irmão? Se o irmão peca, nós não devemos abandonar o irmão, mas corrigi-lo e com graça. O caminho mais fácil é simplesmente ignorar e nos afastar da comunhão com ele. E eu falo aqui especificamente em relação a pecado. Porque se você simplesmente não gosta do jeito do seu irmão, ou de alguma mania que ele tem, então você é ordenado a suportá-lo em amor. Porque isso é ser igreja. Nós não somos iguais. E a essência da igreja é justamente sermos diferentes. E no final das contas, Cristo suporta você do jeito que você é. Por que você não é capaz de suportar o seu irmão? Observe também, como referi, a forma como Paulo escreve essa carta. Com muito tato, com muita sensibilidade, com muita ternura. E nisso tudo ele faz um apelo habilidoso a Filemon, recheado do Evangelho. Agora, quando você precisa pedir algo, ou ordenar, inclusive, algo a alguém, como é que você procede? A sua fala é mansa e é com graça, como Paulo escreveu essa carta? Observe como temos a aprender com Paulo aqui. Por fim, veja que Paulo não deixa de reconhecer, então, as virtudes de seu amado irmão Filemon. Ele se alegra em reconhecer a bênção do Senhor sobre ele e o quanto ele tem sido usado para o benefício da igreja. Então, eu convido você a fazer isso também. Elogie quando você vê virtudes nos seus irmãos. Isso não é bajulação, é reconhecimento sincero e é para a glória de Deus. Há, por vezes, muitos irmãos desanimados e que têm muitas virtudes no Senhor, que precisam desse encorajamento. Olha agora para Filemon. Veja que Filemon era um homem abençoado que abençoava. Ele foi abençoado com a graça de conhecer a Cristo. Ele foi abençoado com a graça de sua família conhecer a Cristo. Ele foi abençoado com prosperidade. E ele foi abençoado de, por meio da sua família e da sua prosperidade, também servir a igreja. A sua fé era demonstrada por muitas obras. E ele recebeu do seu pastor Epáfras, lá em Roma, quando falava com Paulo, um belo testemunho, de que através dele o coração dos santos eram reanimados. Então Filemon dava de tudo aquilo que ele tinha recebido. Bens materiais à igreja e aos irmãos que precisavam, e bens espirituais a todos. Então observe, meu irmão, se você tem sido abençoado de alguma forma no Senhor, reanime o coração dos seus irmãos, seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual. Deus nos abençoa para abençoarmos a outros. Veja também acerca de Filemon, que embora o tema tratado aqui seja o perdão, essa palavra não aparece no nosso texto. Paulo não pede a Filemon que perdoe Onésimo, mas sim que ele receba Onésimo como um irmão caríssimo, ou como um irmão amado. Isso é mais do que perdoar. Aqui está presente a reconciliação. Na reconciliação está contido o perdão, mas há algo além.
Com a reconciliação, o relacionamento ele vai para outro nível. A relação que antes Filemão tinha apenas na carne com Onésimo, agora ele a tem no Senhor. E lembre que esse poder de reconciliação, esse poder para perdoar, ele só vem por Cristo. O homem natural não consegue perdoar e se reconciliar como cristão. Se num esforço último da sua alma, o ímpio conseguir perdoar alguém, esse perdão se tornará arrogância no seu coração, porque ele vai se considerar superior àquele que perdoou. E esse não é o perdão que glorifica a Deus. O cristão, porque tem a Cristo, ele perdoa, porque ele foi perdoado de muito mais. E esse perdão é o perdão que glorifica a Deus. Ele nunca vai poder se colocar acima do seu irmão, porque ele sabe que todos são pecadores, todos são devedores ao Senhor Deus. Olhe para Onésimo. Onésimo foi alcançado pela graça. Talvez não quisesse. No início ele certamente não queria. Ele roubou e fugiu do seu senhor. Mas quis a providência de Deus. E na sua longa fuga ele encontrasse um homem disposto a compartilhar o evangelho com ele e a amá-lo. Onésimo é então transformado pelo evangelho. Ele não é mais quem ele era. Ele é agora uma nova criatura. Mas Paulo lembra que, embora ele esteja reconciliado com Deus, ele ainda é devedor do seu Senhor. E ele precisa voltar para restituí-lo. E porque ele tem um coração transformado pela graça de Deus, ele então vai. Provavelmente ele não queria, mesmo depois de convertido, porque era doloroso, é humilhante voltar nessas condições. O que todos vão dizer? E o que o seu Senhor vai fazer? Ele provavelmente tinha muito medo também. Ele sabia que o seu Senhor era um Senhor bom e justo, mas ele também sabia que era justo que ele pagasse pelo mal que cometeu. Ele deveria sofrer a punição. E assim com você também, meu irmão. Você não pode escapar das consequências do seu pecado nessa vida. Nós somos perdoados em Cristo, mas nós devemos sim restituir aqueles contra quem pecamos nesse mundo. Esse é o testemunho do coração transformado pelo Evangelho da Graça. Por fim, olhe agora para o Evangelho. E a verdade aqui, meus irmãos, é que nós todos somos Onésimos. Éramos todos rebeldes, ladrões da glória de Deus, fugitivos do nosso Mestre. Sabíamos que merecíamos justa punição por nossos pecados. E por isso mesmo tínhamos medo e vergonha de Deus. Mas esse Deus, na sua providência, colocou um outro Paulo no nosso caminho. Um Paulo maior, cujo nome está acima de todo nome. E esse outro Paulo escreveu com seu próprio sangue o que está no verso 18 e 19 de Filemão. Coloca na minha conta. Eu pagarei. E ele, de fato, já pagou. Por causa de Onésimo, por causa de Paulo, Onésimo foi recebido de volta na casa de Filemão. Por causa de Jesus Cristo, somos bem-vindos à casa de Deus. Martinho Lutero colocou da seguinte maneira: como Cristo fez por nós a Deus, o Pai, Paulo também fez a Filemão por Onésimo. Somos todos Onésimos de Deus. Você não foi apenas perdoado, meu irmão, mas você foi recebido, reconciliado com Deus, assim como Paulo pediu em favor de Onésimo. O seu passado não é mais levado em conta pelo Deus justo e bom, porque tudo já foi pago. Você é uma nova criatura, transformada pela graça, de inútil em útil. Você agora é amado, guardado e sustentado por toda a eternidade, por aquele que em Cristo reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Agora, se você é um Onésimo, que ainda está com medo de seu mestre e não retornou a ele, eu lhe digo, a sua dívida também já foi paga. Cristo já pagou e Deus, o Pai, está pronto a aceitá-lo como seu filho, com todas as bênçãos da herança celestial que há em Cristo. Você precisa confiar na bondade do seu Deus e vir e confessar que é um Onésimo, um pecador, e crer que será plenamente perdoado e reconciliado. Então não demore. Venha a Cristo. O
O livro de Filemão, meus irmãos, também nos mostra que há outros onésimos ao nosso redor. Paulo ensinou nessa carta como a fé atua pelo amor. E esse amor deve permear as suas relações também. E assim, quando você for ofendido em alguma coisa, você deve se lembrar do que Paulo disse a Filemão, de que ele, Filemão, era muito mais devedor do que aquilo que Onésimo lhe devia. Isso deve fazer com que você olhe para Cristo e seja capacitado por Ele a perdoar e a se reconciliar com o seu ofensor, porque você foi perdoado de muito mais. E o perdão é uma das evidências daqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus perdoam, não das suas próprias forças, mas porque são capacitados por Cristo. E é o próprio Cristo que dá uma advertência àqueles que não querem perdoar. Ele diz que se não perdoarmos as ofensas contra nós, o Pai não perdoará as nossas ofensas. Isso está em Marcos 11, 26. Portanto, meus irmãos, a história de Onésimo é também a nossa história. A história de rebeldes e fugitivos, alcançados pela providência de Deus e reconciliados para sempre com Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos achegamos a Ti, Senhor. Na mesma condição de Onésimo, porque sabemos que éramos pecadores, fugitivos, rebeldes contra Ti, Senhor. Mas agora, por meio da graça revelada em Cristo, aceitos e reconciliados contigo para sempre, amados, guardados, seguros eternamente em Ti. Pai, nós o louvamos pela Tua graça salvadora, pela reconciliação que temos em Cristo. Mas ao mesmo tempo, Pai, não nos deixe esquecer de que somos eternos devedores daquele que nos amou e daquele que pagou com seu próprio sangue na cruz a nossa dívida. Seja para sempre exaltado, Pai, Teu nome entre nós. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.